Olá, boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra que venha nos edificar, que venha nos alimentar, que venha nos fortalecer. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero pedir a você que dê o seu like aí no nosso vídeo, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí nessa expressão inscrever-se logo aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Depois de se inscrever, você aciona os sinos e é importante que você clique lá em todas para que você receba, quando acionar o sininho, você clique na palavra todas para que você receba todas as atualizações, todas as postagens que nós colocarmos aqui no canal. Também é importante dizer para você, se você deseja contribuir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e quer contribuir para a divulgação da palavra, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente da igreja no Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Os dados estão logo aí abaixo e você vai poder fazer a sua doação. Amém? Dito isso, vamos iniciar a nossa palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos, dos fatos que não se veem. Então, queridos, resumindo, fé é convicção, fé é certeza. Com base em quê? Com base na palavra de Deus. A fé em Deus é baseada na palavra de Deus. E fé é certeza e convicção. Você não vê, você espera, mas você tem certeza, você tem convicção por causa daquilo que Deus diz na sua palavra. A fé, ela é baseada na palavra de Deus. E fé, queridos, é para hoje. Esperança é para o futuro, mas fé é para hoje. Eu tenho. Amém? Em Gálatas 3, no versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Querido, quando Cristo foi para aquela cruz, Ele foi em nosso lugar, Ele foi nos substituindo. A maldição que era para vir sobre nós, Ele tomou sobre Ele, Ele se fez maldição em nosso lugar, e ali Ele pagou o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Ele pagou o preço em nosso lugar para o nosso proveito. Eu costumo trazer um exemplo, eu quero trazer para você um exemplo na história do Brasil, quando a princesa Isabel assinou a lei que instituiu a abolição da escravatura. Primeiro, ela instituiu a lei do ventre livre e depois a lei áurea, que era a libertação dos escravos, a abolição da escravatura. O decreto foi assinado por ela, mas muitos negros continuaram escravos porque eles desconheciam seus direitos e porque os senhores de engenho os mantinham na ignorância e na escravidão. E é justamente isso que Satanás faz hoje com as pessoas, como diz em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho de Jesus Cristo, a luz do evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, o conhecimento da verdade nos liberta. E nós precisamos entender isso. Conhecer a verdade para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que nós já temos por direito. Direito nosso, herança, tudo aquilo que Jesus conquistou e pagou o preço na cruz do Calvário é nosso. Mas se nós não conhecermos os nossos direitos, os nossos privilégios em Cristo, a gente não vai usufruir desses privilégios. Um deles está escrito em Isaías, capítulo 53, no versículo 4 e 5, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, ou que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o texto de Isaías, que o profeta Isaías trouxe essa palavra, essa profecia 700 anos antes
aproximadamente 700 anos antes de Jesus pisar aqui na terra. E é interessante, querido, que os verbos aqui a gente vê todos eles no passado, apontando para a cruz que 700 anos depois iria acontecer. Ele diz, ele tomou as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você vê o texto de Mateus, no capítulo 8, do versículo 16 e 17, diz assim que ao entardecer ou ao cair da tarde, trouxeram para ele muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curava todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou com as nossas enfermidades. Mateus estava testificando que esta promessa de Isaías estava se cumprindo ali, com Jesus. Jesus cumprindo, fazendo realidade aquela profecia do profeta Isaías. Mais ou menos 30 anos depois, aproximadamente, Pedro, na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, Pedro diz, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. 30 anos depois que Jesus já havia ressuscitado, Pedro escreve esse versículo apontando lá para a cruz, 30 anos atrás, e diz que lá naquela cruz, ele carregou em seu corpo, naquele madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando? Lá naquela cruz do Calvário. Amém, queridos? Jesus levou as nossas enfermidades. Jesus já nos curou na cruz do Calvário. Deus já fez. A vontade de Deus é que nós conheçamos o que já foi feito em Cristo para o nosso benefício e que nós nos apropriemos e sigamos em frente, obedecendo a palavra e agindo à altura do que cremos, agindo com a seguinte consciência: nós já fomos curados em Cristo, não temos que temer. Jesus fala em Marcos capítulo 11, versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus disse, queridos, para crermos que Deus já nos ouviu quando nós oramos e nos atendeu. Quando nós oramos, nós temos que ter essa convicção que Deus ouviu e nos atendeu. Primeiro nós cremos e depois recebemos. Recebemos quando oramos, depois irá se manifestar. Amém, queridos? Quando nós cremos no que nós oramos, nós ativamos a semente da palavra de Deus no mundo invisível. E o poder da palavra começa a operar e a trazer para a realidade visível o que já existe no mundo invisível. Vou repetir isso para você. Quando nós cremos no que oramos, nós ativamos a semente da palavra de Deus no mundo invisível. E o poder da palavra começa a operar e trazer para a realidade visível o que já existe no mundo invisível. Você quer um exemplo? Vou te mostrar. Um agricultor, querido, ele lança a semente dele no solo, cobre com a terra e ele já faz planos. Ele já faz planos com o que ele vai realizar com base no resultado da colheita. A planta nem saiu ainda do chão, nem ele viu ainda os primeiros dias da germinação, mas ele já faz planos. Eu vou colher tanto, e aí eu vou comprar isso, vou fazer aquilo. Assim deve ser a nossa convicção, querido. Quando Jesus foi chamado ali para atender aquele caso de Lázaro, que ele foi chamado que Lázaro estava muito doente, quando ele chegou lá, já tinham 4 dias que Lázaro já havia sido enterrado. E Marta disse para Jesus, Senhor, já tem 4 dias, ele já deve estar fedendo. E Jesus disse, tire a pedra. E aí eles tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus agradeceu que antes de ver a ressurreição de Lázaro, o enfermo deve agradecer a Deus pela cura antes de vê-la manifesta no seu corpo, porque Jesus já deu, Jesus já pagou na cruz do Calvário, ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Só agradecemos, Pai, obrigado, porque na cruz do Calvário Jesus já levou todas as minhas enfermidades, eu sou curado.
Em 1 João capítulo 5, do versículo 14 e 15 diz: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se só sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito." A fé se alegra, querido, antes de ter experimentado qualquer mudança no plano físico. Está feito, está escrito, está consumado. Eu creio, eu já tenho. É assim que a fé reage, é assim que a fé fala. Sejamos, queridos, sensíveis à palavra de Deus, como o centurião ao qual Jesus disse: "Vai-te e seja feito conforme a tua fé." E ele foi, querido. E no meio do caminho, ele recebeu a notícia que seu familiar já estava curado. Com os olhos naturais, nós só vemos que das coisas tangíveis, as coisas físicas, temporais, inferiores. Mas com os olhos espirituais, nós vemos as coisas superiores, duradouras, satisfatórias, a riqueza da nossa herança em Cristo, como está escrito lá em Efésios 1, versículo 18, que diz assim: "Iluminados os olhos do vosso conhecimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos." Jesus, quando nós nascemos de novo, querido, o nosso espírito foi iluminado, foi recriado. O nosso entendimento foi iluminado, querido. Hoje nós precisamos olhar as coisas pelo Espírito, enxergar pelo Espírito, para que a gente possa ver a amplitude, a amplidão de tudo aquilo que Jesus já nos deu. Deixa eu dar para você alguns exemplos de alguns homens que reagiram positivamente à palavra e que obtiveram a promessa. Lá em Romanos 4, no versículo 17, diz, como está escrito: "Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem." Abraão, que ele já tinha mais de 70 anos, Sara também, eles já eram de avançada idade, Sara já não tinha mais regra. Então, do ponto de vista natural, era impossível eles terem um filho, mas Deus deu a promessa. E Abraão esperou, crendo, por mais de 20 anos, e Deus cumpriu a sua promessa. Mas ele não duvidou no seu coração, porque ele acreditou que Deus é capaz, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Ele cumpre a sua promessa e ele vai fazer, e Deus fez. Aos 100 anos, Abraão teve então Isaque, o filho da promessa. Amém, queridos? É a mesma coisa. Quando alguém nos diz: "Olha, eu já depositei o dinheiro na sua conta", ou você deposita o dinheiro na sua conta corrente, você não precisa ver o dinheiro, você sabe que o depósito foi feito, você já emite o seu cheque sem ver o dinheiro. E o cheque é pago. Por quê? Porque você tem o depósito na conta. A fé é assim, querido. A fé faz o cheque. Porque Jesus já depositou na nossa conta, já acreditou na nossa conta a cura, a salvação, a paz, a alegria, a provisão. Amém, queridos? Deus disse para Josué: "Olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes." Josué 6:2. E Josué creu, querido, na palavra de Deus. Quando eles deram as últimas voltas, as 7 voltas, tocaram a trombeta, a muralha de Jericó ruiu. Deus falou antes: "Eu já te dei. Vai lá, Josué, e só conquista." Jesus disse para os 10 leprosos: "Ide e mostrai-vos aos sacerdotes." Quando eles foram, a palavra diz que quando eles estavam indo, eles perceberam que tinham sido purificados. A lei dizia que somente o sacerdote poderia comprovar a cura e determinar o sacrifício de gratidão e a volta à comunhão dos irmãos. E Jesus disse para eles: "Vão lá e se apresentem ao sacerdote." Mas eles estavam leprosos ainda. Eles creram na palavra de Jesus, eles obedeceram a palavra de Jesus. E quando eles iam pelo caminho, eles perceberam: opa, nós já estamos limpos. Amém, queridos? Muitas pessoas não têm recebido a cura porque enxergam a cura como algo que vai acontecer no futuro. Não, querido, mas a palavra nos assegura que fé é para hoje. E a cura já aconteceu na cruz do Calvário. Sua cruz já foi dada. Tome posse hoje daquilo que Deus já te deu e desfrute e haja a altura da palavra. Hoje nós somos bombardeados o tempo todo por uma mídia que o tempo todo quer colocar na nossa mente, empurrar, bater, firmar, fixar na nossa mente esse pânico com relação ao coronavírus,
Queridos, Jesus na cruz do Calvário já nos curou, somos curados. Somos curados. Maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Nós não temos que temer coronavírus, querido. Não temos que temer nada. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Levante a sua cabeça. Pare de assistir televisão. Pare de assistir esses noticiários que ficam colocando pânico na nossa mente, medo. Assista canais como esse, onde você vai ouvir uma palavra que vai te levantar. Leia a palavra, leia um bom livro cristão, edifique a sua fé, se levante, não temas, Deus é contigo. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eu vou orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra é a verdade. Te agradeço por cada um dos irmãos que estão assistindo, Pai, te agradeço pela cura se manifestando, Pai, te agradeço pelo crescimento na fé, te agradeço, Pai, por coragem, te agradeço, Pai, por alegria, Pai, te agradeço por fé sendo despertada dentro de cada um que estão assistindo esta palavra e se levantando com coragem, com fé, com alegria, Pai, entendendo que o Senhor habita em nós por intermédio do Teu Espírito, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não tememos nada, o Senhor é a nossa força, a quem temerei, o Senhor é a nossa fortaleza, não temeremos mal nenhum. Pai, muito obrigado porque na cruz do Calvário Jesus já nos curou, Jesus já nos libertou, Jesus já nos perdoou, a redenção foi completamente realizada ali na cruz. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero orar por cada pessoa que está assistindo e se está passando por algum sintoma, alguma circunstância de enfermidade. Eu quero dizer para você agora, meu irmão que está me assistindo, coloque a sua mão agora na região, no local onde está acontecendo o sintoma e eu vou ministrar agora a cura em nome de Jesus Cristo. Não creia, querido, que sou eu, não sou eu. Eu apenas obedeço a palavra, prego a palavra e ministro a cura. Mas quem realiza a cura é Deus, é o poder de Deus que realiza a cura. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário da nossa cura. E oro agora por esses irmãos que estão nos assistindo. Pai, muito obrigado porque, muito embora eu esteja fechado dentro de casa, confinado por força de comandos das autoridades do Estado, a tua palavra não está confinada, nem o teu poder está confinado, nem o teu espírito está confinado. Pai, eu te agradeço pelo teu poder, Pai, que não está preso a tempo nem a espaço, alcançando agora essa pessoa que com fé no coração crê no Senhor e precisa, Pai, do teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço pelo teu poder, penetrando do alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos seus pés. E tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo que está fora do lugar, venha para a normalidade, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela cura, pelo restabelecimento, pelo restabelecimento da coragem, da fé de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, curta, compartilhe com as pessoas que você ama e até a próxima. Amém? Boa noite a todos.